Olá, pessoal, beleza? Vamos lá, hein? Tudo bem? Todos bem? Rapaz, acabei não pegando uma água aqui, hein? Deixa eu pegar uma aguinha ali enquanto a galera tá entrando aí, ó. Estamos mudando de plataforma hoje, pode ser que dê aí um atrasozinho aí. Tá, deixa eu pegar uma aguinha e já volto aí, galera. Só um instantinho, tá? Beleza, galera? Galera entrando aí, ó. Boa noite aí, Vina Leandro, Maria José. Boa noite para vocês. Vou pegar uma aguinha lá, porque sem água não dá, né? Sem água é impossível. Deixa eu dar uma potencializada aqui no ar também. E hoje o bicho pega, hein? Hoje vamos falar de feedback. Tal do feedback. O tamanho do feedback. Vamos conversar sobre isso aí no nosso dia, para a gente poder realmente ver se a gente está fazendo as coisas perfeitamente ou se ou se ou se de repente tem algo errado aí, né? Beleza? Vamos assim nessa toada aí. Tá, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Tudo show. Deixa eu só ver um negocinho aqui na configuração do Zoom para a gente não se perder depois aí. Tá? Vamos lá. Isso aí, tá? Galera, olha só, vamos lá. Nós temos o Zoom aí, então vocês que estão, a gente estava fazendo no YouTube, né, até então nossos encontros. Galera do Insta não muda nada, tá? A gente continua no Instagram aí. Vamos conduzir, tá? Se vocês do Instagram quiserem vir também para o Zoom aqui, porque hoje, como eu estou no Zoom, eu vou apresentar aqui algumas coisazinhas aí, fazer uma apresentaçãozinha, tem uns slides para mostrar, e vocês no Insta vão ficar sem ver isso, tá? Vão ficar só com o meu belo discurso aí sem enxergar o slide, tá? Então, a dispor de vocês, a critério de vocês aí, tá bom? E a galera do Zoom, a gente está por aí normalmente, tá, galera? Se vocês quiserem, eu vou deixar o microfone de vocês fechado aqui, mas se vocês quiserem abrir, vocês falem na hora que vocês quiserem. Quiserem escrever no chat, escrevam. Se quiserem falar depois no final, se quiser aparecer, também apareçam no final, a critério de vocês, tá bom? Vocês façam como vocês julgarem melhor, que for mais interessante para vocês aí. Tá? O importante é vocês curtirem aí, que vocês consigam aplicar aí no dia a dia. Tem uma galera aí que não está acostumando vir nas aulas, não apareceu ainda, mas eu creio que não seja pela dificuldade com o Zoom, né? Não acho que hoje em dia, deixa eu ver se tem algum comentário aqui de alguém que me mandou uma coisa no privado aqui. Não, então acho que não tem dificuldade hoje, né? A galera não entrou aí porque eventualmente talvez não tenha podido entrar hoje, né? Não vejo impedimentos aí nesse processo. Tá bom? Vamos começar aqui, vamos tocar o barco. E à medida que a galera for entrando, vocês colocam os comentários, dúvidas de vocês aí, falem à vontade. Importante é a gente participar aí, que vocês consigam realmente aproveitar ao máximo o nosso dia de hoje. Legal? Show? Então vamos lá. Vamos começar. Tocar o barco. Vamos lá. Deixa eu ver se eu mandei a mensagem para o grupo aqui, dizendo que a gente está ao vivo. Mandei, então não tem mais o que fazer. Galera, vamos lá, vamos começar então. Vamos falar de feedback hoje. E o feedback é uma ferramenta. A gente já falou sobre gostar de pessoas, falamos sobre construção de visão, falamos sobre a meta, que é a nossa visão de rotina no último encontro.
E a gente começa a falar hoje de influência. E quando a gente fala de influenciar, né, influenciar é uma ação consistente, né? A gente influencia todos os dias. Não adianta você influenciar uma vez, um dia, né? Uma ação pontual, não. Influenciar, a gente precisa influenciar todos os dias, né? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com filhos, né? Eu não sei se vocês têm filhos, mas quando a gente tem filhos, não adianta você falar uma coisa num dia e o resto da semana não falar nada, né? Filhos a gente tem que influenciar todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa influenciar, né? Não é repetir a mesma coisa, não é ficar repetindo a mesma coisa do mesmo jeito, certo? Mas é influenciá-los, né? De formas diferentes, com métodos diferentes, mas no fundo a gente precisa sempre estar influenciando consistentemente. E a mesma coisa serve para os empregados, para os nossos liderados. Não adianta a gente falar uma coisa um dia e achar que isso vai surtir algum efeito sempre, tá? Não é assim que funciona. A gente precisa realmente ter uma ação consistente. Então, quando a gente fala de influência, né? Levar os nossos colaboradores do ponto A até o ponto B que a gente construiu, a nossa visão de destino, visão de futuro, para eu levar ele lá, cada dia é um dia diferente, né? A gente precisa construir uma relação de influência consistentemente, tá? Então é um pouco do que a gente vai ver aqui agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, os slides aqui, e vocês me digam se vocês estarão o enxergando. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Compartilhar a tela. Deixa eu botar a tela cheia. Estão aparecendo para vocês aí em tela cheia? Me digam aí. Deem um oi no chat aí. Se está aparecendo para vocês em tela cheia. Sim ou não? Me dê um oi no chat aí. Aguardo algum de vocês falar aí. Tá? Se aparece a apresentação aí em tela cheia no computador de vocês. Sim ou não? Estão me ouvindo? Quando não tem resposta, começa a duvidar se eu estou sendo ouvido. A minha conexão de internet está muito ruim, galera. Então, eu preciso da opinião do feedback de vocês aí. Se vocês não me falarem, perfeito. Sim, sim, beleza, Leandro. Beleza, Maria José, obrigado. Tá? Beleza. Me falem sempre, me respondam no chat, fiquem atentos aí, porque minha conexão está bem ruim aqui. Às vezes eu não tenho essa resposta aí de vocês. Show, galera. Então vamos lá. Chegamos até o nosso encontro 14. Nosso encontro 14, hein? Já estamos na nossa 14ª semana consecutiva dentro do nosso método aí da mentoria gratuita de funcionário comum a gerente 20K+. Ou seja, a gente quer se preparar para a gente assumir um cargo gerencial com um salário acima de 20 mil reais, certo? E já passamos a metade do nosso encontro, estamos no nosso encontro 14. Né? Já percorremos tanta coisa aí nesse tempo, nesse período, né? Espero que tenha sido útil para vocês aí. Legal? Acabei esquecendo minha canetinha aqui de passar os slides, mas não tem problema não. Vamos na mão grande aqui mesmo. Então, galera, lembrem-se bem aí. A gente percorreu a pessoa, a gente do nosso método VIP aí, né? Visão, influência, pessoas. Percorremos as pessoas, gostamos de pessoas, começamos com as pessoas, percorremos a visão, construímos a visão, né? Inclusive a parte de metas, certo? E agora a gente chega na etapa de influência, certo? Que é uma etapa, como já falamos, consistente, é uma etapa que não tem início nem fim, ela é contínua, tá? E o que é influenciar? O que é influenciar liderados, né? Como o slide já começa dizendo aí, né? Construção consistente. Não é algo pontual, certo? Você pode ter algumas ações pontuais, mas o que vale aqui é a consistência, o que vale aqui é o dia a dia, é a frequência, é realmente um dia após o outro, é a gente não desanimar e a gente não retroceder, é a gente caminhar para frente. Que você é aquela velha história, né? Você não precisa acelerar, desde que você não pare, certo? Tá? Tem muita gente na área corporativa que acelera, pisa no acelerador, não. Talvez não precise acelerar. Né? Desde que você não pare, talvez você não precise nem acelerar.
certo? Porque tem muita gente acelerando e parando, acelerando, freando, acelerando, freando, e fica aquele movimento sem sentido, muitas vezes, né? E isso vai cansando, isso vai desmotivando, certo? Ao passo que a gente engrenar aí uma marcha menor, né? Num ritmo menor, mas se a gente não parar, cara, o sucesso é garantido. Isso serve para tudo na vida de vocês, tá? Para tudo na vida de vocês, absolutamente tudo. Ok? Então vamos lá. Alguns exemplos de influência que a gente vai ver, tá? O primeiro exemplo de influência muito claro é o exemplo. A gente que lidera tem que ser exemplo. Eu costumo dizer que ser exemplo ser líder é ser um outdoor ambulante. Tá todo mundo te olhando de longe, mesmo quando você acha que não estão. Então, seja um exemplo sempre, mesmo naqueles momentos que parece que você está sozinho, ninguém está te vendo, estão te vendo. Seja um exemplo. Você é como se fosse uma figura pública dentro da tua empresa, na tua organização. Então, seja um exemplo, tá? É um exemplo de influência. Segundo exemplo é o que a gente viu no encontro passado, quando a gente falou de metas, de comunicação de metas, né? A gente construiu as metas no encontro passado, depois a gente as comunicou, né? Fizemos uma reunião com nossos empregados, então aí também é uma etapa de influência muito clara, porque você não vai só pontuar as metas para ele, não. Você vai construir com ele algumas metas, né? Negociar com eles e dizer qual é a construção, qual é a ideia, qual é a lógica, por que o trabalho dele está conectado não sei aonde, ou seja, você vai estar influenciando já desde aquele momento, desde aquele start ali, na hora que você comunica as metas, já é uma etapa de influência que a gente viu no ponto passado. Os feedbacks rotineiros, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que é o nosso tema do nosso encontro de hoje. E por último, eu tenho uma ferramenta aqui que a gente viu lá atrás, quem está nos encontros desde o início com a gente, que a gente falou de inteligência emocional, quando a gente falou do SCARF, né? Não sei quem de vocês estava desde o início conosco aí, né, nos nossos encontros, lá para acho que no encontro 4 ou 5 a gente falou sobre isso. A gente vai voltar nesse tempo, porque isso é totalmente influência, tá? É totalmente influência. A gente não vai ver se esse encontro não, a gente vai ver no próximo encontro, tá? Hoje, o nosso foco é feedback. São os feedbacks rotineiros, tá? Esse é o nosso tema do nosso encontro de hoje. Perfeito? Tá? E ele já é muito amplo, ele já é muito vasto. A gente vai ver só a ferramenta mais importante de influência que eu entendo, certo? Eu não conheço outra ferramenta tão importante. E ao mesmo tempo que é tão importante, tão simples, mas tão negligenciada pelos líderes. A gente negligencia isso diretamente, porque a gente acha que isso vai gerar estresse, vai gerar problema, vai gerar conflito com nossos funcionários, e aí mora o grande perigo. Legal? Perfeito? Ok? Vamos em frente então. Tá? Que é o feedback? O que é o feedback, galera? Se eu pudesse detalhar o feedback, fazer uma analogia para explicar o feedback, eu diria que o feedback é isso aí. Tá vendo essa figura? Quem não brincou disso, né? Vocês estão vendo uma criança aí que ela está procurando alguma coisa na sala dela. Alguém escondeu alguma coisa na sala para ela procurar, certo? E ela está indo buscar. Então, quem não brincou nessa brincadeira quando era criança, né? Tá quente, tá frio. Quente ou frio, né? Você esconde um negocinho para a criança e a criança vai procurando. Aí você vai dizendo, tá quente, tá frio. E ela vai procurando, né? Quando criança pequena, assim, pela sala, pelo cômodo da casa. E ela vai direcionando ela para ela até ela chegar, né, no objeto que está escondido, certo? Eu acho que todo mundo conhece isso, né? E essa é uma analogia mais simples que eu possa fazer com relação ao feedback, certo? Ao invés da criança, certo? O que aconteceria com a criança se você, né, se você não faz o quente ou frio? Você esconde o objeto, ela muitas vezes não vai conseguir achar de imediato, ela vai, né, se distrair, fazer outra coisa, vai se desmotivar, não vai querer mais brincar daquilo, ou fica irritada, né, desmotivada, e a brincadeira acaba por ali, né? Ou você tem que esconder um objeto muito simples para ela achar, porque ela, né, dá muito criança, não vai conseguir buscar, não vai ter destreza para buscar nos lugares mais complicados, né? Então a desmotivação é uma temática muito clara ali, né? Nesse tipo de brincadeira, quando você não faz essa direção para a criança. Ao passo que quando você direciona, ela vai achar e vai servir de motivação para ela para uma nova brincadeira, para um novo quente ou frio. Tá? A mesma coisa serve no nosso trabalho. É a mesma coisa para o nosso trabalho, certo? Só que em vez da criança, agora nós temos nossos liderados, tá? E se você não direcioná-lo, se você não disser para ele se está quente ou está frio, se ele está indo no caminho certo ou no caminho errado, ele vai ficar perdido
ele talvez não tenha certeza se está próximo ou não está próximo, e ele vai se desmotivar, ele vai construir os próprios feedbacks na cabeça dele, muitas vezes tendendo para o medo dele, né, pelas inseguranças dele, e ele vai se desmotivar, ele não vai saber se está próximo, está distante, se está longe, se está fazendo certo, está fazendo errado, e ele vai construir os próprios parâmetros dele de feedback. E na medida do possível, na grande maioria das vezes, ele vai achar que está errado. Ele vai ter uma tendência, um viés negativo nesse processo. Essa é a lógica quase sempre, certo? De quando a gente não direciona os nossos empregados. Ok? Tá? Então, aí está o feedback. Com base nessa analogia inicial, certo? O feedback, ele é a base para todas as nossas relações interpessoais. Isso serve para tudo, gente. Não só para a nossa vida profissional, como também para a nossa vida pessoal. Serve para tudo literalmente mesmo. Ele é basicamente uma força vital para motivação. Você imagina se você chega na sua casa, né? Você é casado, vamos fazer uma hipótese aqui. Você é casado e mora com alguém e você chega em casa contando, pô, hoje meu dia foi assim, foi assado, e o seu marido, seu cônjuge, chega nesse tipo, pô, legal, beleza, né? Ou seja, ele não te dá um feedback, ele não te dá um retorno. Você conta várias coisas, você faz uma série né, conta várias histórias, conta vários episódios e a pessoa não te dá um retorno, a pessoa simplesmente ouve ou dá respostas enigmáticas ali, monossilábicas, e não te dá um retorno se você está fazendo certo, se está fazendo errado. A gente fica louco, né? A gente começa a ficar meio doido, assim, né? Você começa a ficar assim, pô, o que eu estou fazendo com esse meu cônjuge aqui, né? Que ele não me dá um retorno, não me dá um feedback, certo? Você fica meio perdido. E assim é no nosso trabalho também, certo? Na ausência dos feedbacks, como a gente falou, quando você não direciona o seu liderado por um longo tempo, por uma longa data, ele vai tirar as conclusões da própria cabeça dele, se ele está indo bem ou está indo errado. E geralmente ele vai ter uma visão negativa. Por quê? Quando, em teoria, o seu líder não te dá uma resposta, você fala, pô, você está fazendo algo errado, senão o cara já tinha vindo falar aqui. Né? Devo estar fazendo algo errado. Esse cara não gosta de mim, ele não me acompanha, ele não me dirige. Então ele constrói um feedback com base nos medos dele. E isso é o início do fim. Esse é um grande problema, porque você vai ter um funcionário desmotivado, desengajado, sem saber nem por que ele está assim. Porque na cabeça dele, ele, né, teve uma construção, ele entende que ele está no caminho errado, talvez ele esteja fazendo tudo certo, tudo maravilhosamente bem, mas pela ausência de um feedback. Se ele tiver uma clareza, se ele passou por nossas aulas lá iniciais, ele vai buscar esse feedback com o chefe dele, né? Ele não se contenta em não ter um feedback, ele vai buscá-lo, tá? Mas a grande maioria dos empregados não são assim, não tiveram essa direção, esse ensinamento. Então as pessoas não vão buscar o chefe, vão achar que tem algo errado e vão tentar outras tentativas, ou vão se desmotivar, ou vão acabar afetando os resultados delas mesmas, ao passo que elas poderiam estar no caminho certo e crescendo, né, profissionalmente. Perfeito? Então, essa é a grande consequência da gente não dar um feedback para a nossa equipe. Legal? Tá? Aqui tem uma pesquisa, compartilho com vocês. Aí, ó, é uma pesquisa que ela foi feita pela revista Exame, ó, melhores empresas para trabalhar no ano de 2019, um pouco antes da pandemia, né? Então, assim, existe uma série de pesquisas, gente, que acho que eu falei com vocês em alguns encontros passados aí, que analisam motivação dos empregados, né? Tem uma série de formas de se pesquisar isso, e geralmente a parte salarial ela não aparece em nenhuma dessas pesquisas acima da quarta posição. Geralmente não acontece. Por quê? Porque o salário é uma obrigação. O nosso patrão vai nos pagar. Talvez pague um pouco pior, talvez pague um pouco melhor, mas o salário vai existir, certo? E os pontos realmente de motivação que realmente fazem diferença na vida dos empregados, certo? São outros pontos que não têm a ver com dinheiro, né, de uma forma direta, tá? Então, aqui é uma pesquisa no Brasil, feita pela revista Exame, que mostra exatamente isso. Repare quais são os principais pontos de motivação para os empregados. Tá? Existem 5 pontos aí principais. O salário aparece em quarta posição ali, reparem. Mas quais são os 2 primeiros? Ó, que eu separei. Ó. Aprovação, direcionamento dos líderes. E o segundo, aprendizado, desenvolvimento pessoal e profissional. E são 2 pontos que claramente têm a ver com feedback. Tem a ver com feedback. O primeiro, muito obviamente, né? Ou seja, as pessoas
o que mais motiva esses funcionários que foram pesquisados, que participaram da pesquisa? O que mais os motiva é eles serem elogiados e eles serem direcionados, certo? As pessoas que possam dar direção para eles, ó, vai nesse caminho, tá legal, tá bom, beleza, tá show, cara, legal, ou seja, é um feedback clássico, né? Eles precisam ter essa confirmação de que os líderes deles estão os direcionando. E o segundo ponto também tem a ver com feedback de forma um pouco mais informal, ou seja, um tanto aprendizado, desenvolvimento pessoal profissional, ou seja, um feedback mais no sentido técnico, ou seja, um líder que fomenta ele aprender, ele se desenvolver, certo? Que o auxilia nesse desenvolvimento, seja num dia a dia prático, né, de uma tarefa prática, seja numa situação mais formal, né? Ah, cara, faz assim, faz assado, direciona por aqui, vai por esse caminho aqui, certo? Tecnicamente, ó, você está se desenvolvendo, você está conseguindo evoluir, você está, né, respondendo bem aí, então você consegue ver sua evolução. E muitas vezes esse desenvolvimento passa pela visão do líder, né? Passa pela repetição e pelo feedback do líder, né? Ó, o caminho está certo, está desenvolvendo, você evoluiu, você cresceu. Então, é muito nessa linha aí. Então, você repara que os próprios funcionários já mostram essa necessidade. Os funcionários já demonstram esse interesse em serem direcionados. E a gente, como líder, peca, falha de forma grosseira nisso. Por quê? A gente insiste em não dar feedback. A gente insiste em fazer o nosso dia a dia, apagar um monte de incêndio, cometer um monte de ações para corrigir problemas e a direção dos empregados fica para depois. E muitas vezes o depois é para depois, o depois é para depois do depois, e nunca chega-se, certo? Nunca chega-se a isso. E aí os funcionários vão tirar as conclusões deles, e às vezes você perde um funcionário que tinha tudo para crescer, para trazer resultados positivos, maiores, engajado, você acaba perdendo esse cara, e pior, não sabe por quê. A falta de clareza te impede até de entender por que está acontecendo, muitas das vezes. Tá bom? O feedback, gente, assim, de maneira muito grosseira, ele é como se fosse um balde. Repara o seguinte, todos nós temos um balde de motivação dentro de nós, tá? Todos nós temos um balde de motivação dentro de nós. É como se nós tivéssemos um balde no nosso corpo. Nosso coração aqui tem um balde, ok? Imagine o seguinte, imagine que o seu balde, ele começa cheio, certo? Ele está cheio. Então, você está cheio de motivação. A água é a tua motivação. Tá? Você está motivado para lá, para lá. Só que o seu balde, né, as pessoas foram e encheram o seu balde. Alguém te motivou. Seus pais, pessoas que você gosta, pessoas que você se identifica de alguma forma, que você tem como exemplo. Então, encheu o seu balde de motivação. Só que por algumas mazelas da nossa vida, o nosso balde tem furos. Tá? Então, o nosso balde, ele é pessoal. Primeiramente, ele é pessoal. Cada um tem um balde diferente, tá? E esse enchimento desses baldes, do balde, acontece através de feedbacks, certo? Você vai recebendo feedbacks, vai recebendo retornos, vai recebendo, né, conselhos, direções, e seu balde está enchendo. Só que o grande problema é que existem furos. E o que? As mazelas da vida, às vezes a gente mesmo fura o nosso balde, certo? Com problemas, quando a gente achar que a gente não é capaz, a nossa famosa síndrome do impostor, né? Acha que você não é capaz, ou pessoas que falaram coisas para a gente que nos agradaram, nos feriram, nos machucaram, vão causando furos nesse balde. É como se a base do balde, o fundo do balde tivesse furos, né? Então, a água que enche, ela vai escoando, certo? Aos poucos, lentamente ela vai escoando, ok? Então, se você não receber novos feedbacks, o seu balde esvazia. E quando o seu balde de motivação esvazia, você não sabe mais o que fazer, você fica desmotivado, você está largado, você, cara, isso aqui não serve para nada, eu não estou realmente sendo direcionado. Cara, você só quer saber de uma coisa? E se dane esse trabalho aqui, né? Vou fazer mais ou menos aqui, o feijão com arroz, e vou buscar outra coisa que me motive mais, certo? Ao passo que, então, o feedback, mais um motivo que ele tem que ser consistente, ele tem que ser contínuo. Então, você precisa realmente colocar feedback nos seus empregados frequentemente. Você não pode deixar o balde do seu empregado, o balde motivacional do seu empregado esvaziar, tá? Porque todos nós temos furos. Precisamos de feedbacks adicionais e rotineiros, retornos adicionais e rotineiros. Precisamos encher o balde motivacional dos nossos empregados frequentemente. Isso é uma constante, isso tem que ter uma continuidade.
ok? Tá? Beleza? Isso é o feedback. Mas a gente comete muitos erros. A gente comete muitos erros. E o principal erro, o maior erro, é esse daí. Eu não sei qual é a visão que vocês têm de feedback no final, a gente pode falar, conversar um pouco aí, abrir para vocês falarem aí. Mas eu falo por mim, durante as minhas experiências gerindo gente, e muito tempo eu fiz feedback dessa forma como está aí, durante alguns anos, porque eu fui ensinado assim, me ensinaram a dar esse tipo de feedback aí. Alguém já ouviu falar desse tipo de feedback? Feedback sanduíche? Alguém já ouviu? Se vocês já ouvirem, falem no chat aí, se alguém de vocês já ouviu falar desse tipo de feedback aí. Tá? Feedback sanduíche. A gente já ouviu falar tanto desse feedback. Erradamente, é um grande erro. Tá? É um grande erro. Por quê? A gente aprende esse feedback como se fosse algo interessante. Faça um feedback com o seu empregado sanduíche. Primeiro, por dois motivos é um erro. Primeiro, é pela frequência dele. As grandes empresas, e muitas vezes empresas que cobram isso dos seus líderes, e eu trabalhei numa grande empresa durante alguns anos, e eu era cobrado formalmente que eu tinha que dar feedbacks nos empregados. Então, existe essa necessidade, essa obrigação. A área de recursos humanos cobra o líder para esse aspecto. Tá? E, nesse aspecto, o líder se sente na obrigação de cobrar, ele tem que prestar conta para o recurso humano, então ele vai dar feedback para o seu liderado. Ele pega uma vez por ano, ele vai lá e pega uma tarde e começa a dar feedback para os empregados, geralmente aos 45 do segundo tempo. Né? Você delega para o líder fazer isso, e o líder faz isso no apagar das luzes, num dia, ele pega uma tarde, começa a dar feedback para todos os empregados, chama um por vez na sala dele e começa, feedback por atacado, né? Chama um por um. Vai lá, anota no papelzinho o que esse cara fez de bom no ano, o que ele fez de ruim no ano, e vai lá e faz o feedback para o empregado. E aí que entra o método sanduíche, que muitas pessoas ainda insistem em dizer que é o melhor método de feedback. Você tem que falar com o seu empregado, né, sobre as coisas, como é que ele está indo, como ele foi durante o ano de 2022. Então, o que você faz para não desmotivá-lo? Começa falando coisas boas para ele. No meio, você fala as coisas que ele tem que melhorar. E no final, você termina falando coisas boas ainda, que é para ele sair dali da sala de reunião com você motivado, para ele sair ali motivado, para ele sair empolgado, certo? Para ele poder realmente voltar à labuta, voltar ao trabalho. Isso, a gente aprende isso. Eu aprendi assim, gente, grande erro, porque isso tem uma eficácia baixíssima, não engaja funcionário, desmotiva, e o funcionário não é bobo. A gente acha que o funcionário é bobo, o funcionário não é bobo. O nosso liderado não é bobo, ele é mais esperto do que a gente imagina. Tá? O seu liderado vai entender, esse cara vem aqui me fala um negocinho bonitinho, depois no meio ele mete o malho em mim, depois no final ele fala uma coisa bonitinha, como se tivesse tudo ok, tudo mais ou menos. Tá? Isso é um grande erro. Não só pela frequência, que é feita uma vez, 2 vezes por ano, quando são 2 vezes, como pelo método. Tá? Você fala coisas boas, coisas negativas, coisas boas. O cara sai dali, ele não sabe se ele está indo bem, se ele está indo mal, se ele está indo mais ou menos. Você falou coisa boa, coisa ruim misturado. Talvez tenha atenuado, dado uma aliviada nas coisas ruins, e nas coisas boas você enalteceu o cara. Então, você sai com funcionários que vão trazer a interpretação que eles quiserem. Ele sai dali da tua sala, será que eu fui bem? Será que eu estou indo mal? Será que eu estou indo mais ou menos? Ele não sabe. O cara não sabe, certo? É um grande erro nosso aí. Então, se você nunca ouviu falar de feedback sanduíche, beleza. Então, bola para frente, não entre nesse erro. Agora, se você já ouviu e você faz isso, está na hora da gente corrigir isso. Porque feedback não é isso. Feedback é uma ferramenta de influência. Tá? Então, a gente não vai conseguir influenciar ninguém fazendo uma vez ou 2 vezes por ano, conversando uma vez ou 2 vezes por ano com o empregado. Isso é para inglês ver. A gente pode até manter esses feedbacks anuais ou semestrais, mas desde que a gente faça os feedbacks rotineiros e esse momento seja só um momento de consolidação, que você pode voltar ali, retomar e lembrar de algumas coisas que aconteceram e fomentar, ver se o cara evoluiu, se o cara não evoluiu, fazer tipo uma radiografia ali, né, do ano inteiro do empregado, né, com base no que a gente fez aí durante o ano, certo? Mas somente isso não há nenhum sentido, nem pela frequência, nem pelo método envolvido aí, ok? Tá? Outros erros básicos de feedback, galera. Alguns erros básicos mais. Vamos falando aqui. Perder prazo de validade. É isso mesmo, feedback tem prazo de validade.
Se o seu funcionário fez alguma coisa boa, alguma coisa ruim, isso tem um prazo de validade. Não adianta você querer falar com ele daqui a 2 meses que ele fez algo ruim. Cara, já foi, já passou. O cara pode, além de nesse período, ele pode ter repetido várias vezes a mesma coisa, certo? Não vai ter o mesmo efeito que você falar de forma imediata, o mais rápido possível, tá? Então não dá para a gente você ficar anotando, fulano fez uma coisa errada, vou anotar aqui, quando tiver uma folguinha, eu falo com ele. E vai passando o tempo, e você às vezes procrastina isso propositalmente, porque você não quer ter esse conflito, não quer ter esse aborrecimento, entre aspas, você vai procrastinando. E você vai falar com o cara no seu feedback sanduíche lá uma vez por ano. Não tem sentido, né? Já perdeu o prazo de validade, tá? O próprio empregado entende o seguinte, o cara está me chamando 3 meses depois, cara, isso aqui não é importante. Se fosse importante, ele me chamava no dia, certo? Então, o próprio empregado tem essa visão, faz esse tipo de análise, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito? Expor funcionário, outro grande erro. Se você vai falar com o funcionário, tem que falar com o funcionário de forma privada, né? Se é um feedback corretivo ali, algo errado, algum comportamento nocivo, privadamente. Você não vai falar para o feedback, não vai dar feedback para o funcionário no meio de todo mundo para expor o cara, né? Diferente se for algo positivo. Se for algo positivo, você pode falar no meio da frente de todo mundo, você pode expor para todo mundo, certo? Que serve incentivo, sem dúvida nenhuma. Fornecer feedback vago, outro grande erro. Feedback vago. Tá? Você vai falar um negócio com o cara, você não fala em cima de fatos, você fala de forma superficial, assim, uma coisa muito genérica, muito vaga, certo? Sem ir direto ao ponto, né? Sem ir direto à objetividade aí envolvida, tá? Não checar as informações. Outro ponto aí que também tem um erro muito grande dos gestores, dos líderes. Vai falar o feedback do empregado, o empregado, não, mas não foi assim, não, foi assim. Você está ficando com cara de bocó na frente do empregado porque você está no afã tanto de dar uma criticada no cara, de dar uma apertada no cara, que você não se preocupou de realmente levantar todas as informações, tudo que foi feito, qual foi o erro, qual foi o comportamento adotado errado, para realmente fazer algo justo e correto com o empregado, ok? E generalizar atitudes, né? Você vai atuar de maneira genérica, né? Você vai falar com o cara e você generaliza, tal, ou você fala para a equipe, fala para um monte de gente, tem gente fazendo errado aqui, você sabe quem é, foca, né? Vai no indivíduo, certo? Não tem que generalizar nada, né? Tem que atuar no comportamento errado, no que tem que ser mudado, ou no comportamento certo que precisa ser mantido, tá? Sem generalizar, sem tornar algo genérico ou de alguma forma muito, né, abstrato, não. Concreto, objetivo, pontual. Perfeito? Galera, então vamos falar dos tipos de feedback. A gente vai falar dos tipos de feedback agora. Basicamente, a gente tem 4 tipos de feedback. Quais são esses tipos de feedback? Tá? E cada um tem uma finalidade, vocês vão entender. O primeiro feedback é o feedback positivo. É o feedback do comportamento que a gente quer que seja mantido. Um comportamento que você quer reforçar. Algo bom feito pelos nossos funcionários, que você precisa dar esse feedback para o empregado para que ele entenda que, poxa, cara, estou sendo reconhecido aqui, né? Estou sendo valorizado. E de forma que ele repita esse comportamento. É algo positivo que precisa ser reiterado. E isso muitas vezes a gente não faz. Isso muitas vezes a gente negligencia. A gente fica focado no feedback para corrigir o cara apenas, certo? Não. Quando alguém faz algo positivo, alguém faz algo construtivo, é fundamental que você reforce. E esse feedback eu costumo dizer que é o mais importante até do que o corretivo, que a gente vai ver no próximo tópico. Por quê? Imagine o seguinte, tá? Vou até mostrar o segundo de uma vez aqui, que é o corretivo, que ele tem um sentido oposto. É um comportamento nocivo que você quer modificar, tá? É algo que alguém fez de errado, que você entende que é ruim, que foi algo que, né, traz prejuízo para a empresa, para a área, para o setor, e você precisa corrigir para que o funcionário não faça mais, tá? Então, assim, muitas vezes a gente se foca muito nesse segundo. A gente busca o funcionário para ajustar comportamento, ao passo que a gente não busca o funcionário para a gente valorizar ou reafirmar comportamentos, certo? E o feedback positivo, ele é tão ou mais importante do que o corretivo. Repare bem, imagine que vocês têm filhos, certo? Vou pegar um exemplo bem claro aqui, tá? De quem tem filhos aí, e o paralelo pode ser feito com os liderados de uma forma muito, muito cristalina, muito clara. Você tem filhos, tem um filho adolescente, e o seu filho, o quarto dele é uma bagunça. O quarto dele é uma sujeira. O quarto dele é uma imundície, tá? E você é pai, você é mãe,
E o seu filho, você vai falar com o seu filho todos os dias. Pô, filho, pô, seu quarto está uma imundície, está sujo. Mas que você fale de uma forma carinhosa, de uma forma correta, né, incentivadora ali para ter a correção, o seu filho não te ouve, ele não faz, certo? Você mostra para ele os prós e contras, que é negativo, que está ruim, que está assim, e ele não faz, ele não arruma, certo? E ele repete, né? Ainda mais se ele for adolescente, né? Que ele está naquele momento da neuroplasticidade ali mudando o cérebro e ele acha que está tudo sendo feito contra ele, tá? Ele não vai fazer, tá? Então você faz isso um dia, bate na tecla, segundo, terceiro, quarto, nada dá certo, nada dá certo. Até que um dia você passa no quarto dele, de repente, por alguma obra do acaso, o quarto dele continua uma bagunça, uma balbúrdia, uma sujeira, mas a cama dele está arrumada. Por algum motivo ele arrumou a cama dele. Você não sabe por quê, mas ele arrumou a cama. Tá? Então você vai no seu filho, vai falar para ele: pô, filho, passei no seu quarto ali agora, poxa, a sua cama está muito arrumada, está muito limpa, pô, parabéns para você. Cara, se mantenha a sua cama arrumada assim, ela é importante, pô, vai deixar o negócio mais limpo, vai deixar você mais motivado, você vai dormir melhor, você vai, né, vai conseguir estudar melhor. Para lá, você usa os argumentos que você possa usar, interessante. Tá? Mas você simplesmente elogia o seu filho pelo fato de ele ter arrumado a cama. Esquece o resto do quarto. Tá? Se você fizer esse elogio de uma forma correta, de uma forma genuína, verdadeira, no dia seguinte, o seu filho, o seu quarto vai estar com o armário talvez arrumado também. E aí você elogia o armário e a cama. E no outro dia seguinte vai ter outra coisa arrumada, vai ter outra coisa arrumada. Por quê? Porque o feedback positivo ele tem resultado maior e mais interessante do que o feedback corretivo. Ele vai servir de incentivo para outras áreas. Se você elogia um funcionário numa atividade que ele fez, isso vai ser útil para as outras também, né? Para as outras atividades também. Ao passo que muitas vezes, quando a gente corrige o empregado numa área, né, o cara entende aquela correção só para aquele sentido e você não tem uma atuação mais global. Tá? Então, o feedback positivo ele é tão ou mais importante que o negativo. Às vezes, você fazendo um feedback positivo bem feito vai te evitar e vai diminuir diversas atuações que você precisaria ter para fazer feedbacks corretivos, porque o empregado, por si só, já vai entender o recado e vai, né, expandir aquele teu elogio, aquela tua posição para ele, para outras áreas, outras tarefas que ele faça. E vai te desonerar futuramente de vários outros feedbacks corretivos que você precisaria dar no futuro. Perfeito? Tá claro até aí? O terceiro feedback, gente, é o que se chama de feedback insignificante. Por quê? Ele é um feedback vago ou genérico, falamos ali que não pode ser, né? A gente não pode fazer um feedback vago ou genérico, tá? É um feedback vago ou genérico que ele não vai resultar em nada. É o típico que eu chamo parabéns. O cara faz algo bom, você, pô, parabéns, cara, legal, parabéns, certo? A gente acha que está fazendo muito para o empregado, mas não tá surtindo efeito prático nenhum. Por quê? Porque, assim, a médio e longo prazo, ele não vai se sustentar, o empregado não vai entender isso aí, pô, pode ser que na hora ele, pô, legal, o chefe me deu parabéns, mas aquilo não entra no cérebro dele como algo positivo, como algo de valor realmente. Tá? Porque foi muito vago, foi muito superficial, é quase que uma obrigação, é quase que um bom dia que a gente dá, né? Quando você encontra alguém, pô, bom dia, no elevador, né? Se encontra alguém, pô, fica algo meio né, universal ali, meio que obrigatório, uma convenção, certo? Então, é o que a gente acha que está fazendo bom, fazendo bem. Você vai lá e dá bom dia, obrigado, pô, parabéns, cara, legal. Você faz uma coisa muito vaga, muito superficial. Não, certo? A gente precisa, se o cara fez algo bom, comportamento bom, comportamento que necessita de um elogio, merece um elogio, a gente tem que fazer um feedback positivo. A gente vai ver mais à frente como fazer isso. E não só um mero insignificante, algo que seja muito vago, sem profundidade. E por último, a gente tem o feedback ofensivo. O que é o feedback ofensivo? Vamos por exclusão. É tudo que não é nenhum dos três anteriores. Se ele não foi positivo, se ele não foi corretivo, se ele não foi insignificante, ele foi ofensivo. Quando você faz qualquer tipo de frase ou jargão, né, ou uma brincadeira, pô, cara, isso aqui, pô, tá parecendo a minha avó, não sei o que lá, para lá, para lá, para lá. Ou seja, se, por mais que seja uma brincadeira, soe legal, é algo que vai atuar contra você, certo? Então, o empregado não vai entender isso de maneira positiva, ele não vai entender isso de maneira que você está ajudando ele ou tentando desenvolvê-lo, ele vai entender isso de uma forma pejorativa, negativa, então é melhor nem falar nada, certo? Esse é o feedback ofensivo, que às vezes muita gente faz achando que não tem problema nenhum, não tem nenhuma conclusão, que não vai ter nenhum efeito, mas não.
tem diversos efeitos negativos aí no processo. Legal? Show até aí? Beleza, galera? Tudo bem? Tudo bem até aí? Ok? Tá? Vamos em frente, então. Tá? Coisa vocês falem aí, abre o microfone, bota no chat que a gente discute aqui. Legal? Então, galera, voltando aqui, continuando, vamos ver os feedbacks agora aqui, os positivos e os corretivos. Tá? Primeiramente, tá? O que é importante a gente falar? Tá? Quais são os pontos de atenção para a gente dar feedbacks? O que a gente tem que fazer previamente e o que a gente tem que fazer durante a condução de um feedback? Independente da rota, independente do roteiro de feedback que a gente vai falar aqui para frente. Alguns pontos de atenção que são importantes, fundamentais. Abordagem específica e ágil. Ágil. Tá? A gente está falando de feedback rotineiro, gente. Feedback tem que ser dado, né? Não pode perder o prazo de validade. Então, feedback, a gente tem que dar o feedback tão logo seja possível, após o comportamento realizado pelo nosso liderado. Seja negativo, seja positivo, tão logo aconteceu o fato, você teve consciência, está sabendo, já buscou as informações, dê esse feedback, tá? Tempo e local adequados, o mais rápido possível. Tem que fazer de forma imediata? Não tem que fazer. Pô, imagina que o teu empregado entrou na tua sala, aconteceu algo no final do expediente, o cara tem que pegar o transporte da empresa dele, você vai segurar o cara perdeu o transporte, porque você tem que dar um feedback nele naquele momento? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tem que ter bom senso nessa análise. Mas o quão mais rápido for possível, tá? Aconteceu alguma coisa, busque esse empregado. Se é algo positivo, pode falar em público. Se é algo corretivo, chame esse cara no reservado, para você realmente conversar com ele e explicar quais são as consequências desse ato e por que você entende que necessite desse feedback aí de correção. Certo? Tem muita gente que não gosta de falar feedback corretivo. O pessoal gosta de falar feedback de desenvolvimento. Vocês falem como vocês quiserem, tá? Para mim não muda nada. Tá? É algo que precisa ser corrigido mesmo no empregado, ele precisa corrigir um comportamento. Então, vamos usar a expressão aqui que é a mais real, aí, sem grandes dores aí. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto de atenção importante para vocês. Segundo ponto de atenção, cordialidade e contato visual sempre. Tá? Você vai dar um feedback para o funcionário? Cara, seja cordial, por pior que tenha sido a coisa feita pelo empregado. Você vai tratar ele de forma cordial. Você vai pontuar, vai ter um tom, né? Vai levar o feedback de acordo com o que o cara fez de errado, vou pegar um exemplo que seja algo corretivo, né? Algo de correção. Mas você não tem que se exaltar, não tem que levantar a voz, não tem que ser agressivo, não. Cordial e sempre contato visual com o seu liderado. Sempre. Ok? Tá? Terceiro ponto, que aqui é um grande erro de grande parte dos funcionários, grande parte dos líderes. A gente precisa focar feedback em comportamento e não na personalidade. O cara não é ruim de trabalho, o cara não é enrolado, o cara não é malandro, ele pode ter isso tudo, mas não cabe a você, num feedback, partir para essa linha, tender para esse tipo de análise. Não. O teu feedback é com base no comportamento, em algo que ele fez errado ou algo que ele fez certo. Não é o fato dele ser isso ou ser aquilo, até porque você talvez não conheça suficientemente para poder tirar essa conclusão, tá? Por mais que ele seja mal falado, por mais que ele já tenha um histórico ruim, o teu feedback é em cima de comportamento. Se é algo reincidente, você demonstre a reincidência. Cara, já é a terceira vez que você faz isso, a gente já conversou outras vezes sobre isso, pum. Não é, cara, você sempre foi assim, você é assim, você não tem jeito. Não é esse tipo de análise que a gente faz, gente. A gente faz análise comportamental, não é análise de personalidade. Nós não somos psicólogos nem psiquiatras, certo? A não ser que vocês sejam isso. Se vocês sejam psicólogos e psiquiatras, aí é uma questão de vocês, mas o líder, o gestor, ele não está ali para atuar como psicólogo ou psiquiatra para atender a fazer análise de personalidade de funcionário, tá? E às vezes a gente tem a tendência de personalizar as coisas. Não é. É comportamento, ok? Objetividade, gente. Feedback tem que ser objetivo. Às vezes a gente fica com medo de dar o feedback, está começando a fazer uma volta ao mundo, blá, 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 depois de meia hora vai falar com o cara aquele ponto que você queria falar. Até o empregado fica meio perdido. Por que esse cara está me chamando aqui? Ele está querendo o quê? Certo? E ele começa a perder até o foco do feedback também. Objetivo. Objetivo. Tem que ser chamar o empregado, pum. É isso aqui. Ponto. Depois que você entrar em outros assuntos, entra em outro momento. Acho que o feedback é importante, a gente dá o feedback sobre aquele ponto específico. Tá? Se você fala de outros assuntos, aborda um monte de assunto no meio,
Você dá a impressão para o cara que aquele ali não tem tanta relevância. Você está falando como se faz falando sobre outro assunto, com outros conteúdos, não tem muito sentido. Legal? Tá? Jamais perder a calma e exagerar, gente. Jamais perder a calma ou exagerar, certo? Mantenha a calma. Por pior que seja a ação do empregado ou o erro que ele cometeu, tá? Foque no presente, tá? O passado já passou. Se você perde a calma, se você exagera, se você xinga o cara, briga com o cara, levanta a voz, você está cometendo algo pior, porque o passado já passou, você está cometendo algo no presente, certo? Algo que você tem que se controlar. Não cabe a você perder a estribeira nessa linha aí, nesse aspecto. Legal? E outro ponto também importante, galera, equilíbrio entre retornos, entre feedbacks positivos e corretivos. Tá? É importante a gente ter esse tipo de equilíbrio. Não adianta só a gente ficar dando feedback negativo para o empregado, ao passo que a gente para pensar, pô, esse cara fez alguma coisa boa nesse período também? Dê esse feedback positivo. Tá? Ao mesmo tempo, ao contrário. Né? O cara fica dando só feedback positivo para o cara, blá, 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 blá. Peraí, tem algo que o cara fez de forma errada ou não? Ah, não tem. Então, beleza, tudo bem, mas geralmente, nossos empregados eles fazem coisas boas, eles fazem coisas ruins. Tá? Então, feedback não é uma facada nas costas, nem um elogio para levar o cara para o pódio. São direções. Você está dando presente para o teu empregado, certo? Coisas simples, claras e cristalinas. São direções diariamente dadas aí para os nossos funcionários, ok? E por último, galera, escuta ativa. Isso também é um conceito tão falado hoje em dia aí, né? Escuta ativa. O que é escuta ativa? Tá? Eu costumo dizer o seguinte: ativo você sabe muito bem, você tem que estar ativado, né? Você não vai ficar de forma passiva ali, né? Só, né? Prestando atenção ali, quieto, como se a informação tivesse que entrar no teu ouvido. Não, você tem que buscar ela. Você busca realmente as reações ali, as ações do seu interlocutor ali, né? Do teu liderado. Mas escutar, gente, é diferente de ouvir. Escutar envolve, é um pouco mais complexo do que ouvir. Tá? Ouvir, você está ali ouvindo, pá, beleza. Não. Escutar envolve você ouvir, você internalizar o que você está ouvindo, você processar o que você internalizou para você devolver, para você entrar num diálogo. Quantas vezes um liderado nosso já foi explicar para a gente alguma coisa e nós já estávamos com decisões pré-concebidas. Então, quase que o cara começa a falar, você não deixa nem o cara falar, você já devolve em cima do cara ali, né? Você já, pá, né? Já dá aquela reação instantânea. Você nem ouve o cara. Você nem ouve o cara. Então, você não está nem, nem ouvindo, está ouvindo, quanto mais escutando. Então, deixa a pessoa falar. Deixa o teu liderado falar. Ah, por mais que a justificativa dele seja estapafúrdia, você espera ele terminar e você pontua. Vale, isso aqui não tem sentido por causa disso. Mas escute ele, né? Ouça o que ele está falando, internalize, processe. Cara, esse cara está falando tem sentido? Tem fundamento? Não, não tem fundamento. Então você vai devolver para ele, cara, isso que você está falando não tem fundamento, com base nisso. Mas não faça decisões pré-concebidas, tá? Porque o teu empregado ele não vai ficar satisfeito com isso, né? Quantas vezes aconteceu isso, né? O cara começa a falar e às vezes a gente nem devolve, mas você até para de ouvir, de novo essa história. Não tem o maior sentido que os caras estão falando, blá, 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 blá. Então você já tira decisões pré-concebidas, você nem ouve o cara, muitas vezes. Tá? Então isso é um grande problema. Show? Beleza? Vamos em frente. Tá? Tava dando uma olhadinha no chat se tinha uma coisa aí. Se tiver uma coisa, vocês avisem aí, tá? Então, gente, esses são mais alguns pontos de atenção realmente do feedback, tá? Que a gente precisa ter de uma forma muito clara e cristalina. Então, galera, vamos lá. Vamos estruturar agora o feedback positivo. Como dar o feedback positivo para o nosso empregado? Vamos começar com o positivo, que é o mais importante. É o mais importante. Quero que vocês saiam daqui sabendo o seguinte, cara, eu preciso dar feedback positivo para os meus empregados. Meus empregados fazem tantas coisas boas no dia a dia e a gente sai com aquele pensamento, cara, não fez mais que obrigação. Não é assim, galera. Não é assim. Não é assim mesmo, tá? As pessoas são os problemas de toda empresa, toda organização, as pessoas são os problemas. E as pessoas também são a solução. Né? Tudo são pessoas no final, tudo se resume a pessoas, clientes, fornecedores, chefes, liderados, né? Todas as relações são baseadas em pessoas. Tá? Então, as pessoas são os problemas e são as soluções. Então, como você está enxergando seus empregados? Como problemas ou como soluções? Tá? Talvez eles sejam, o mesmo empregado é problema num dia e solução no outro. Então, depende de como é que a gente vai conduzir isso. E o mais importante é a gente entender que a gente tem que valorizar os comportamentos que forem salutares, forem importantes e forem relevantes.
Repare, a gente não vai fazer, passar o dia dando feedback positivo, tudo que o cara fez bem, né? Mas, se forem coisas relevantes, se forem coisas interessantes, vale a pena você pontuar para o cara, né? Para que você valorize aquele comportamento, para que ele repita ele, não apenas ele, como o restante da equipe, né? E não apenas naquela tarefa, como padrões de comportamento podem se repetir em outras tarefas, como a gente viu no exemplo que eu falei ali do nosso querido adolescente ali, né? Perfeito? Então, aqui está o passo a passo para você dar um feedback positivo, tá? Aqui está o passo a passo para isso. Repare que são 4 etapas. E o feedback positivo a gente vai entender por quê. Que tem uma etapa ali que é meio... muitas vezes as pessoas... Cara, tem que fazer isso mesmo? Eu sugiro que sim, e vou explicar para vocês por quê. Primeira etapa, você precisa ser específico. É nesse primeiro momento que você vai literalmente descrever qual foi o comportamento que o seu liderado executou que está merecendo esse feedback. O que esse seu liderado fez de positivo a ponto dele merecer esse feedback. Você vai explicitar ali, você vai descrever isso que ele fez nesse primeiro momento, ok? Depois que você descreveu esse comportamento, você vai demonstrar para ele o seguinte: quais são as consequências positivas, nesse caso, né, desse comportamento que ele executou. O que isso traz de bom para a empresa, para o setor, para a equipe, para você, para ele, qualquer uma das esferas aí que você entenda que são relevantes de você citar, ok? Depois, gente, entra no terceiro ponto, que é esse ponto polêmico que as pessoas muitas vezes negligenciam. Você vai descrever como que você se sente em relação a esse comportamento. O que é isso, Ricardo? Pô, descrever o sentimento? Sim, galera. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque muitas vezes você fala para o seu funcionário: pô, cara, legal isso aqui que você fez, bacana. Parabéns, você vai percorrer ali as etapas. E no final você vai falar, na hora que falar o sentimento: pô, cara, estou muito satisfeito, né? Que sentimento que a gente usa aí? Estou muito satisfeito, cara, estou muito orgulhoso de você, cara, estou surpreso positivamente com você, cara, muito legal. Você vai usar algum sentimento que algo que você, que aquela reação, aquele comportamento que ele fez tenha provocado em você. Gente, verdadeiro, genuíno, não é para inventar, nem para mentir, não. Realmente, aquele ato desse empregado, o que ele causou em você? Cara, causou uma surpresa positiva, me causou um orgulho, causou uma satisfação, né? Me causou uma felicidade, alguma coisa que tenha causado em você. Você vai pontuar: por que isso, Ricardo? Galera, porque eu falo você o seguinte: você vai dar um feedback para o empregado, você vai percorrer essas etapas. Daqui a um ano, talvez o empregado não lembre desse feedback, talvez ele não lembre por que você chamou ele, por que você elogiou ele. Mas ele vai lembrar o seguinte: cara, eu sei que o chefe falou que estava satisfeito comigo, né? As emoções, quando a gente falou no encontro lá atrás, no encontro de inteligência emocional, que a gente falou que as emoções, elas mudam padrões de comportamento. São as emoções realmente que fazem as coisas acontecerem. Por mais que a gente ache que nós somos seres racionais, não somos, gente. Somos seres racionais, não. Emoção muda o nosso padrão de decisão. Emoções fazem com que nós nos comportemos de uma forma ou de outra. E são as emoções, né, essa visão dele e esse sentimento que você vai pontuar para o teu empregado, que vai internalizar nele, vai saber o seguinte: cara, vai manter esse comportamento dele por mais tempo, tá? De uma forma mais perene a médio e longo prazo. Porque talvez ele nem lembre o que ele fez certo, mas ele vai lembrar o seguinte: cara, o meu líder me elogiou. Ele me elogiou, eu fui lá, então aquilo mantém um sentimento motivacional para ele, de engajamento. Tá? É mais constante, mais perene, mais relevante do que o próprio ato em si, o próprio comportamento dele. Ok? E no final você justifica por que você se sentiu dessa forma. Né? Por que eu me senti dessa forma? Me senti assim, cara, porque isso é importante para a empresa, para você, para a gente. Me senti assim porque você está evoluindo. Dá para perceber sua evolução constante, cara, o seu esforço, certo? E vejo que você está se esforçando para isso. Tá? Então, assim, é uma sequência lógica aqui. Perfeito? Legal? Ó, vou fazer aqui um exemplo para a gente ver, tá? De feedback positivo. Deixa eu inventar algo aqui agora. Imagine que você tem um empregado que ele faz um relatório, você é um líder, você vai para uma reunião gerencial. Vou pegar aqui um exemplo. Você tem um empregado seu que faz um relatório para você e esse relatório você leva para a tua reunião gerencial. Vai discutir com os outros gerentes, tá?
E o teu empregado, nesse dia, quando você abriu o relatório que ele fez na reunião do gerente, você viu que ele me fez uma melhoria lá no relatório. Ele melhorou o relatório, ele fez uma inovação lá, fez uma coisa melhor, que você, quando abriu na reunião, você, cara, que legal que esse cara fez. E você apresentou e a própria equipe, os outros gerentes gostaram, teve um retorno positivo na reunião, foi algo que trouxe ganho de tempo, de visual para a reunião, teve mais clareza. E foi algo que veio da cabeça do teu funcionário. Você não pediu nada, ele simplesmente inovou ali, mudou ali para melhorar. Tá? Então, beleza, gente. Esse foi o ato. Esse foi o momento que aconteceu isso. Então, você vai sair da tua reunião e você tem que buscar esse funcionário o quanto antes para dar esse feedback positivo para ele. Porque senão você vai esquecer. Senão você vai esquecer. Você tem tantos problemas no dia a dia, você vai esquecer. Então, você vai tornar isso algo menos relevante. Tá? E foi algo inovador, algo que o cara fez, e algo que o cara, pô, assim, será que o cara gostou? Ele faz algo novo, assim, ele faz algo inovador, e vai pensar assim, cara, será que aquele cara gostou ou não gostou? E é a típica coisa que se você não fala nada, talvez gere uma dúvida na cabeça do seu funcionário. Pô, será que ele gostou? Não falou nada? Cara, quer saber uma coisa? Na reunião que vem eu vou voltar a fazer como estava antes, porque ele nunca reclamou, vai que ele não está satisfeito agora, né? Então, pode gerar esse tipo de dúvida, entendeu? Então, você tem que buscar esse funcionário mais quanto antes para dar esse feedback, porque você gostou do que ele fez. Foi algo inovador, foi algo relevante, tá? Então, você vai buscar. Então, vou fazer aqui uma simulação, pegando a partir desse exemplo, como eu faria esse feedback para esse empregado, ok? Ó, lembrando só o seguinte, algum disclaimer inicial. Esse fato não aconteceu comigo, então é algo que eu estou inventando aqui agora. Então, fica meio não natural, né? Fica um negócio meio artificial, certo? Então, não questionem o método por causa disso. Tá? Então, porque não é algo natural. Se fosse algo real, se eu tivesse acontecido isso comigo, seria muito mais genuíno, né? E segundo, esse é o primeiro ponto. E segundo, porque eu sou um ator meio canastrão, né? Eu sou um ator de malhação, né? Não sou um ator da novela das 9, né? Eu sou um ator meio de malhação, iniciando a carreira de artística, então eu sou bem ruim, bem fraco. Então vai ficar meio robotizado aqui, entendeu? Mas é só um exemplo para vocês. Se vocês forem fazer na vida real, genuinamente acontecendo, você passando por aquela emoção, você vendo o cara que sentiu aquela, pô, gostei do que o cara fez, vou falar com ele, fica muito mais genuíno, fica muito mais real, né? Não fica essa meio artificialidade aqui de um caso hipotético que nós estamos inventando, tá bom? Só para você, porque eu fiz treinamento uma vez com um grupo de pessoas, o cara, pô, ficou parecendo um coach, aí eu falei, cara, mas estamos fazendo um exemplo aqui, não é real, entendeu? Por mais que eu seja um ator, não é ator de malhação, um ator meio canastrão, né? Beleza? Vamos lá, então. Então, beleza, participou da reunião, eu vou atrás desse empregado, encontrei ele na sala, inclusive está ele com 3 pessoas lá na baia dele trabalhando lá, e eu vou lá e puxo uma cadeira, sento do lado dele, aí eu vou lá, pô, fulano, sei lá, Antônio, chama ele de Antônio. Eu vou lá, Antônio, pô, tudo bem, Antônio? Queria falar com você aqui rapidinho. Tudo bem, vai te olhar ali, eu falei, pô, Antônio, estava na reunião agora do gerente lá, né, e chegou um momento de apresentar aquele relatório que você sempre faz para mim, cara, eu vi hoje que esse relatório seu, cara, fez umas inovações nele, fez umas mudanças, ficaram muito boas, cara, ficaram muito positivas. Ficou muito legal, vi que partiu da tua cabeça isso, cara, ficou muito interessante. Trouxe vários ganhos para a gente na reunião, ganho de tempo. Os próprios gerentes ficaram muito felizes, satisfeitos quando viu. Trouxe clareza para a gente, ficou visual, ficou melhor, cara. Ficou bem legal, cara. Parabéns para você, tá? Tô muito satisfeito com o trabalho, cara. Ainda mais que partiu de você essa inovação, ninguém pediu nada para você. Mostra seu comprometimento, realmente sua criatividade, seu interesse em melhorar aí. E realmente traz ganhos para você, ganhos para mim, ganhos para a reunião como um todo, para todos os gerentes. Parabéns mesmo, tá, cara? Valeu. Repare, gente, percorri todas as etapas, tá? Eu não fiz só um parabéns, pô, cara, legal, parabéns, não. Você mostrou para o cara o que ele fez, você mostrou para o cara que trouxe uma consequência o que ele fez, trouxe ganho de tempo, né, de clareza para a decisão, tá? Você mostra que você está satisfeito com aquilo, você justifica que você está satisfeito, porque você está vendo a evolução dele, de alguma forma, e está trazendo ganhos para ele, que ele está sendo bem visto, inclusive pelos outros gerentes, né? Então, você percorre todas as etapas. Isso é o que realmente vai dar a sensação para o cara que, cara, realmente o meu chefe está me valorizando, ele está me enxergando. Eu não sou um objeto aqui que só estou uma máquina para trabalhar. Não, ele está me enxergando, certo? Inclusive, está demonstrando como é que ele está sentindo em relação ao meu comportamento, né? A minha evolução aqui, o meu crescimento, né? E as minhas ideias aqui que eu estou colocando aqui no meu trabalho. Ok? Perfeito até aí? Perfeito com relação ao positivo? Show?
Alguma dúvida? Alguma dúvida, não? Tudo certo? Sem dúvidas, esse foi o comportamento positivo, tá? Feedback positivo. Legal? Vamos para o próximo aí. E agora a gente vai para o feedback corretivo, que aí eu chamo de um método, é um método que vocês vão entender, existe uma grande literatura em cima disso, né? Que é um método chamado de MECA. As pessoas usam o método MECA, inclusive, para o positivo, mas eu gosto mais desse outro modelo, tá? Que eu acho mais assertivo, que eu sempre fiz, eu achei mais interessante, tá? No corretivo, existe esse modelo aí chamado modelo MECA. O que é o MECA? Momento, evidência, consequência e ação. Você passa por essas 4 etapas aí na etapa do comportamento a ser corrigido, tá? O que é isso? Você vai percorrer o momento. O que é o momento? Você vai falar claramente a data, o momento exato que é o fato que você vai abordar na sequência aconteceu. Segunda etapa, evidência, ou seja, você vai realmente descrever o fato ocorrido e qual foi o comportamento que o seu colaborador adotou erradamente, né? É um feedback corretivo. Você passa pela consequência, certo? O que é a consequência? O que realmente gera de impacto esse erro dele, esse comportamento nocivo? Quais são os erros e quais são os impactos disso para a equipe, para a empresa, para a área, para o setor, para você, para ele, sei lá, para o contexto ali que você entende que é o mais adequado, tá? E, por último, você precisa construir um plano de ação. Você precisa definir, né, se tem algo a ser corrigido, como vai ser corrigido, qual vai ser a ação que vocês vão construir juntos para que seja corrigida e solucione-se, né, para que isso não se repita, ok? Então, aqui está o feedback corretivo. Reparem, aconteceu o fato, aconteceu o problema, a mesma coisa que no anterior. Você busque um momento mais rápido possível para você discutir e pontuar esse feedback para com o empregado. Ah, Ricardo, poxa, o cara sexta-feira fez uma reunião, no final do expediente o cara falou uma bobagem. Cara, tu não vai falar isso por telefone, nem segurar o cara fora do horário. Segunda-feira você fala o quanto antes, tá? O quanto antes. Se você entender que aquilo é relevante, você precisa pontuar o ponto antes para o empregado e não ficar procrastinando, porque senão não surte efeito, o mesmo efeito que seria logo depois. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer esse exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos pegar um exemplo agora diferente aqui agora, em paralelo. Ó. Vamos pegar o mesmo exemplo do positivo. Imagine que você tem o Antônio, mesmo Antônio. O Antônio agora, eu pedi para ele fazer o relatório, correções no relatório. Eu pedi para ele fazer mudanças no relatório para a reunião e ele não fez. Quando eu cheguei na reunião dos gerentes, ele não fez a mudança. Quando eu abri o relatório, estava a mesma coisa. Embora a gente tivesse acertado para ele fazer, ele não o fez. Tá? E como é que eu vou, saindo da reunião, eu tenho que chamar o Antônio para conversar com ele, para dar esse feedback corretivo, né? Entender o que aconteceu e alinhar com ele, né? Mostrando a minha insatisfação, porque eu acho que ele não agiu corretamente. Tá? E aí, repare, vou fazer a mesma coisa, vou percorrer aqui as etapas aí. Tá? Certo? A única diferença é que agora, imagine que o Antônio está trabalhando na sala dele, na baia com 2 colegas dele do lado dele, eu vou chamar o Antônio na minha sala. Né? Ou eu vou na minha sala ligar para o Antônio, ou eu vou chamar para o Antônio dar um pulo na sala, certo? Vocês usem a melhor estratégia que vocês entendam que é a menos nociva ali, a menos impactante para o empregado, para não expor ele perante aos outros colegas aí realmente, ok? Tá? Esse é o foco aí. Então, imagine que eu cheguei na minha sala, liguei para o Antônio na minha sala, pedi para o Antônio, Antônio, tudo bom? Dá um pulinho aqui na minha sala. Eu liguei para ele, o Antônio chegou, sentou. Eu falei, senta aí, Antônio, tudo bem? Antônio, estou vindo da reunião agora lá do gerente, certo? Que a gente tem todas as terças-feiras. E durante a reunião, eu abri lá o relatório que a gente tinha combinado de você fazer, tá? E eu percebi que você não fez aquelas mudanças que a gente conversou, que a gente tinha alinhado de serem feitas, tá? E isso traz grandes consequências, Antônio, para a reunião, porque a gente perdeu tempo. Tá? O gerente já tinha alinhado com eles que teria essas mudanças e acabou não sendo feita, gerou uma insatisfação para os colegas, para os outros colegas que estavam esperando coisas diferentes, né? Acabaram não acontecendo, gerou uma insatisfação, gerou perda de tempo, certo? E particularmente eu me sinto um pouco frustrado porque a gente conversou, a gente combinou e você não deu nenhum retorno, né? Eu estou achando que estava tudo certo
Quando eu cheguei lá, a minha surpresa não aconteceu. Queria entender com você o que aconteceu, se você está com alguma dificuldade para fazer essa atividade, se precisa de alguma ajuda, e alinhar com você uma data, né, para que a gente consiga colocar isso realmente em prática aí, conforme a gente alinhou. Queria ouvir de você um pouco, se você não conseguiu fazer, por que motivo, por que você não me comunicou. E aí você vai deixar o Antônio falar, tá? Deixa o Antônio falar, explicar por que ele não fez. Ele deve ter uma justificativa ou não, certo? Você ouve, escuta ativa, atentamente, devolva para o Antônio se você entender que a evolução, a justificativa dele não tem base, né, correta aí, né, não tem objetividade aí, não tem sentido, tá? Mas no final você alinha com o Antônio. Antônio, tudo bem, então a gente precisa definir assim, eu preciso que até sexta-feira você faça essas correções sem falta. Tá tudo bem para você? Tá tudo ok para você? Tá? E o Antônio vai falar sim ou não, aí você alinha com ele, mas saia da reunião com um plano de ação definido. Perfeito? Percorremos todas as etapas, você mostrou para ele qual era o problema, quando aconteceu, qual era o problema, quais eram as consequências disso, e você alinhou com ele. Você, nas consequências, inclusive, colocou um sentimento seu, você pontuou ali, pô, cara, estou frustrado porque a gente combinou e você não me deu nenhuma satisfação. Cara, o mínimo que você que tinha que me dizer era porque você não conseguiu fazer a tempo por causa disso, né? Você não falou nada. Vai ter que deixar o Antônio falar, tá bom? Vamos pegar outro exemplo, por exemplo. Imaginar que um funcionário saiu de uma reunião, um funcionário falou alguma coisa. Vamos pegar aqui um exemplo importante aqui agora. Teve uma reunião no final do expediente, uma sexta-feira, e a reunião aconteceu, normal, pau. No final da reunião, na hora de terminar a reunião, para todo mundo ir embora para casa, o empregado falou alguma coisa ali, cara, meio sem sentido, meio sem lógica, algo que pode ter até ofendido outros colegas ali. E você percebeu aquilo, tal, tudo mais, estava no final do expediente, todo mundo saiu correndo para pegar o transporte, para ir embora, tudo mais. Então, na segunda-feira, você vai procurar, você vai chamar esse cara para a tua sala, né? O Antônio de novo, o Antônio vai sofrer aqui hoje. Aí você vai falar, vai chamar o Antônio. Antônio, dá um pulinho aqui na minha sala, tudo bem, cara? Aí o Antônio vai sentar, tudo bem, Antônio? Antônio, estou te chamando aqui para conversar contigo sobre uma coisa que aconteceu lá na reunião nossa, né? Na sexta-feira, no finalzinho da reunião, na hora de terminar mesmo, tá? Onde você fez uma colocação, você falou aquela frase assim, né? E isso é algo que me chamou a atenção, né? Negativamente. Por quê? Porque essa frase que você colocou, Antônio, pode trazer várias interpretações diferentes para algumas pessoas que podem se ofender com ela, que podem entender ela de uma interpretação que seja danosa para a equipe, trazer prejuízos para a equipe, para a empresa, né? Para você também, para mim e para todo mundo que está aqui envolvido. Tá? Então, eu queria dizer para você que realmente o que você fez, cara, não é interessante, não é agradável, não foi legal, independente de qual seja a sua justificativa, e pedir para você não mais fazer isso, cara. Não mais coloque essas frases, se você conseguir entender o que eu pontuei aqui, porque isso pode trazer realmente consequências ruins aqui. Então, é interessante que você não fale mais assim, não coloque mais essa viés, não crie essa dúvida no ar aí, conforme foi feito, porque pode trazer realmente alguns resultados negativos aqui para a empresa nesse aspecto. Ponto. Talvez o Antônio queira falar, queira se justificar, pontuar, você ouve, beleza, entendi teu viés, tá? Entendi tua interpretação, só queria pontuar como isso pode ter sido visto, como talvez tenha sido visto por alguns colegas que fizeram cara feia na hora. Se você tem essa visão completa, você inclusive coloca, né, alguns empregados que tenham talvez tenham analisado de uma forma, e isso pode trazer malefícios para a empresa, para a equipe, né, para a comunhão do grupo e tudo mais. Então, aí é um comportamento mais pontual, né? Algo que não gere uma ação, assim, um plano de ação, mas é algo pontual que o cara fez. Então, você cita o momento que aconteceu, no final da reunião, sexta-feira, tal, e você percorre todas as etapas aí. Ok, galera? Tá? Esse aí é o feedback corretivo. Esse é o MECA, famoso MECA, tá? E isso vocês têm que fazer, gente, corriqueiramente. Corriqueiramente. Ok? Sugestão para vocês. Desafio para vocês aí, desafio de casa, tá? Se vocês tiverem interesse, tá? Analise as interações de vocês, profissionais, coisas que aconteceram recentemente nas equipes de vocês, com os liderados de vocês, até com os pares de vocês. Vocês certamente fazem com pares sem nenhum problema, né? Analise as interações de vocês, tá? Identifiquem aí realmente as interações que você entenda que mereçam feedbacks, sejam corretivos, sejam positivos, tá?
uma de cada um, e faz um áudio. Se tiver interesse, faz um áudio, pode me mandar no privado. Manda um áudio como se estivessem fazendo o feedback para um empregado, né? Com base nessa situação que aconteceu na vida de vocês. Lembre aí, na última semana, o que o cara fez com base no que a gente viu aqui hoje, e que um funcionário fez de bom, que eu não dei um feedback que valeria a pena ter dado, e que um funcionário fez de ruim, que eu não dei um feedback que valeria a pena ter dado, tá? Então, eu vou fazer aqui um áudio para o Ricardo, como se eu estivesse dando esse feedback, como se eu estivesse na minha frente, o empregado, tá? Percorrendo o método aí, percorrendo as etapas. Me manda esse áudio aí, e eu dou um retorno para vocês. Eu dou um feedback do feedback, para ver se vocês estão, se está seguindo esse rito aí, se está interessante, o que pode ser melhorado, o que foi legal, o que foi bacana, o que de repente vale a pena corrigir, acrescentar aí no feedback de vocês, para que vocês comecem a implementar essa rotina aí, gente. A gente fala de feedback rotineiros, tá? Mas não é todo dia que tem feedback, né? Bom, tem dias e dias, né? Tem dias que vai ter coisa para fazer, tem dias que não tem dias que vale a pena, né? É relevante, coisas que são relevantes. Não é para ficar anotando tudo, dar feedback de tudo, porque senão cai na mesmice, cai na rotina e também não generaliza o negócio, tem que ser algo relevante, né? Tá? Algo importante aí. Ok? Se vocês quiserem fazer, me mandem no privado, que eu vou ter todo o prazer do mundo de retornar para vocês, dar um feedback para vocês aí, se ficou legal, se não ficou aí, os feedbacks de vocês aí. Legal? Beleza? Era o que tínhamos para hoje. Era feedback, tentei consolidar realmente tudo que é o mais importante de vocês. Se pegarem feedback, gente, tem uma gama de trabalho, uma gama de atividades, realmente conceitos, de livros, de teorias de feedback, mas eu consolidei ali o que eu acho que é mais importante, o que é mais útil. Qualquer coisa além disso, para mim, acho que é perfumaria, é excesso, tá? Se vocês se interessarem pelo tema, existe um livro muito interessante, chama-se Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro que ele fala só sobre feedback. E ele é legal porque ele não é um livro assim teórico. Faça o feedback assim, assado, não. Ele conta uma história de uma empresa, né, que tem um líder específico, uma relação com uma consultora e tem todos os desdobramentos, né, da vida profissional desse líder e da vida pessoal dele. Situações onde ele precisa, o feedback ajuda ele no dia a dia profissional e no dia a dia pessoal dele. E essa consultora está ensinando ele como dar feedback. E nesse cenário, isso acaba ajudando muito a vida pessoal dele, a vida profissional. Então, é um enredo, é um romance, em teoria, né? Tecnicamente, assim, e você tem uma história por trás que a leitura é muito fácil, muito simples, vale muito a pena. Para mim, é o melhor livro de feedback que tem. Não tem feedback de Harvard, feedback do não sei o quê, feedback, sei lá, porque é uma história simples, assim, cara, e dá vontade de ler, né? Dentro da história, todos os conceitos estão ali embutidos. Então, você está vendo uma história leve, legal, interessante, o que vai acontecer agora, o que não vai acontecer, e no meio dela, todos os conceitos estão sendo embutidos ali e são muito interessantes. É bem legal mesmo. É o melhor livro de feedback que eu conheço. Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Deixa eu ver se tem ele aqui. Acho que eu tenho até aquele, um Word aqui que eu abri, que eu dei para o pessoal aqui. Mas se vocês baterem no Google aí, na Amazon, aí, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, é uma capinha azul. Ele é um livrinho em capinha azul. Legal? Beleza, galera? Tudo ok aí? Dúvidas? Sugestões? Comentários? Xingamentos? Briga? Estou aqui a dispor de vocês. Tem algo que vocês queiram questionar? Falar? Querem abrir o microfone e falar? Ouvir a voz de vocês ou não? Essa é a hora de vocês. Temos um tempo aí para a gente conversar. Se vocês assim quiserem. Ou nada. Nenhum xingamento aí no chat. Nenhuma reclamação. Aí ela no Insta também. Deixa eu ver se tem um comentário aqui no Insta, que eu nem olhei o Insta mais cedo. Vamos ver aqui o Insta. Aqui não aparece nada. Ih, agora que eu tô vendo. Aqui não aparece nada mais que apareceu. Acho que foi... Peraí, rapaz. O Insta desse negócio aqui tem esse chat maluco, ó. Some aqui as... Sai daqui. Ixi, saiu aqui. Configuração, acho que saiu. Do meu Insta. Voltou. Voltou. Galera do Insta. Não sei se teve algum comentário. Acho que eu perdi os comentários.
Cara, eu sou meio ruim de Instagram. Entrou? Boa noite. Aqui não aparece nada. Ah, eu não sei. Galera aí no Insta, não sei se vocês ficaram bravos comigo ou não. Galera no Zoom, ok? Gostaram mais assim do Zoom ou preferem no YouTube e voltamos ao normal semana que vem? O que vocês acham? Tive um público menor, né? A galera que estava no YouTube ele constantemente não entrou. Alguns não entraram. Não sei se eles não têm hábito de usar Zoom, mas é tão simples, né, cara? É tão baixar um aplicativo, usar, não tem dificuldade, né? Sim, galera? Sim ou não? Dá um oi para mim aí, ó. Pelo menos um oi aí. Bota uma interrogação aí, uma exclamação no chat. Eu vou ver que vocês estão vivos. Parece que estão mortos. Parece que tá todo mundo congelado. Eu fico com medo, que minha internet às vezes é ruim, congela tudo, eu nem sei. E às vezes a gente não cai, né, na conexão, né? A gente está aqui, parece que caiu. Vocês caíram? Vocês estão vivos aí ou não? Caraca, agora eu fico preocupado. Não? Acho que eu caí. Caraca aí. Que coisa ruim, bicho. No Zoom tem essa dificuldade. Às vezes eu continuo falando aqui, vocês estão com a cara congelada, não estou sabendo se vocês estão aí ou não. 9:12 foi o último comentário, nada mais. Cara, vocês sumiram, hein? Caraca, que coisa horrível, bicho. Vocês sumiram e eu não. Ninguém é. Pô, você tem que avisar lá no grupo, pelo menos, cara. Nossa senhora, eu não sei. YouTube? Ah, tá ouvindo, Maria José? Estão ouvindo? Ninguém me responde, cara. Eu tô morrendo aqui. Pô, galera, aí fica difícil. Vocês também. Pô, tô achando que eu congelei. Tô achando que eu caí aqui. Beleza, galera. Então tá bom. Terminamos aí hoje. Vocês não querem participar, então vamos próxima semana. Obrigado, Maria José. Valeu. Vamos em frente, gente. Um abraço para todos, hein? Ótima semana, até semana que vem. Semana que vem a gente volta para o YouTube, que acho que não foi uma boa experiência aqui no Zoom, não. Um abraço para todos, hein? Fique com Deus.